Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Era uma noite como outra qualquer na cidade de São Paulo, quando a irmã Mariana, uma jovem de 19 anos, começou a sentir algo estranho. Ela havia se afastado da igreja há alguns meses, influenciada por amizades que a levavam para lugares que não edificavam. Sua mãe, uma irmã fiel, orava todos os dias por ela, mas Mariana não dava ouvidos. Até que uma madrugada, por volta das 3 horas, ela acordou com um barulho na janela. Pensou que fosse o vento, mas então ouviu uma voz clara, como se alguém estivesse bem ao seu lado, dizendo: "Você não vai escapar." Ela sentiu um frio na espinha, mas tentou ignorar. No dia seguinte, contou para uma amiga que riu e disse: "Isso é só a tua imaginação." Mas não era. Naquela mesma semana, Mariana começou a ter sonhos perturbadores. Via sempre um vulto escuro no canto do quarto, e acordava com um peso no peito, como se algo a estivesse oprimindo. Sua mãe, percebendo que algo não estava certo, a chamou para conversar. "Filha, você precisa voltar para a igreja. Só Jesus pode te livrar disso." Mariana resistiu. "Mãe, isso é coisa da minha cabeça. Não preciso de igreja para me sentir melhor." Mas no fundo, ela sabia que não era normal. Até que uma noite, depois de sair com os amigos, ela voltou para casa e ao deitar, sentiu que não conseguia se mexer. Era como se algo a segurasse. E então novamente ouviu a voz: "Agora você é minha." Ela tentou gritar, mas nenhuma palavra saía. Foi quando, em desespero, lembrou-se das orações da mãe e com todas as suas forças sussurrou: "Jesus, me ajuda." No mesmo instante, sentiu como se uma corrente se quebrasse. Ela pulou da cama, ligou para a mãe e disse: "Eu quero ir para a igreja amanhã." No culto, quando o irmão pregava sobre a importância de permanecer firme na fé, Mariana sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Ela chorou, pediu perdão a Deus e no final do culto, foi batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ao sair das águas, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. As vozes cessaram. Os pesadelos desapareceram. E hoje Mariana serve a Deus com alegria, testemunhando a todos que só Jesus tem poder para libertar. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um alerta para todos nós. Não brinque com as coisas de Deus. O adversário está à espreita, mas Jesus é maior. Se você está afastado, volte. Se está firme, continue. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. Fique na paz do Senhor. E a história de Mariana não terminou ali. Porque, irmãos, quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E o que aconteceu depois foi algo que só a mão do Senhor poderia fazer. A família restaurada. Mariana voltou para casa naquela noite com um brilho nos olhos que a mãe nunca havia visto. A irmã mais nova, que sempre a via como rebelde, perguntou: "O que aconteceu com você?" E Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Jesus me encontrou." A mãe, que por anos orou em silêncio, agora via o fruto daquelas noites de joelhos dobrados. O pai, que antes só ia à igreja por obrigação, começou a prestar atenção nas pregações. E aos poucos, a família inteira se uniu em torno da palavra. Antes, a gente só se juntava na hora do almoço. Agora, a gente se junta para orar, conta Mariana. A provação que veio para fortalecer. Mas o adversário não desiste fácil. Alguns meses depois do batismo, Mariana começou a sentir dores fortes nas costas. Os médicos disseram que era uma inflamação, mas as dores só pioravam. Até que um dia, ela não conseguiu mais se levantar da cama. Pensei: será que Deus me abandonou? Mas então, uma irmã da igreja veio visitá-la e disse: "Mariana, Deus não te deixou. Ele está te preparando para algo maior." E começou a orar com ela. Naquela noite, Mariana sonhou com uma escada. No topo, uma luz brilhante. E uma voz disse: "Sobe." Ela acordou com as dores quase desaparecidas. No domingo seguinte, estava no culto, louvando a Deus com as próprias pernas. O chamado para servir. Hoje Mariana não é só uma congregada. Ela é cooperadora no trabalho com as jovens. Eu sei o que é estar perdida. Eu sei o que é sentir que não tem saída. Mas Deus me tirou do lamaçal e me colocou numa rocha firme. Agora, eu quero ajudar outras meninas a encontrarem esse caminho. E ela faz isso com um detalhe que marca a todos. Ela ora com as jovens do mesmo jeito que sua mãe orou por ela, em silêncio, com fé, sem alarde. A lição que ficou. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando. Mas Ele está trabalhando. Minha mãe orou por anos. Eu me afastei, sofri, quase me perdi. Mas Deus não me deixou. Ele me trouxe de volta de um jeito que só Ele poderia fazer. E hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu vencer, Mariana responde com uma frase que aprendeu na dor. Não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Um recado para quem está lendo.
Se você está afastado, se acha que já foi longe demais, se acha que Deus não te quer mais, minta para o pai da mentira e acredite na verdade de Deus. Ele está te chamando. Ele está te esperando. Ele tem um anzol da graça pronto para te fisgar e te trazer de volta. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme. A obra vai ser concluída. Detalhes que reforçam a autenticidade do relato. Processo gradual de restauração. Não um milagre instantâneo, mas uma caminhada de fé. Envolvimento da família, a mãe, o pai, a irmã. Mostrando que a salvação impacta gerações. Provações após o batismo, mostrando que a vida cristã não é livre de lutas, mas Deus é fiel. Sonho simbólico, a escada típica da linguagem espiritual da CCB, sem ser místico demais. Serviço prático. Mariana não só foi salva, mas agora serve, o que reforça a doutrina de que a fé sem obras é morta. Frase final para reflexão. Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. E se você deixar, Ele vai te levar mais longe do que você imagina. A obra que Deus começa, Ele termina. E o irmão que está me ouvindo hoje, se você acha que já foi tarde, se acha que já pecou demais, se acha que Deus não vai mais te querer, escuta o que eu vou te dizer. O mesmo Deus que me tirou da lama, que me curou do fogo selvagem, que restaurou a minha família, é o mesmo Deus que está te chamando agora. O anzol da graça não solta. Depois daquele dia no centro espírita, eu não era mais o mesmo. Não pela força daqueles homens, não pelo medo daqueles espíritos, mas porque Deus tinha falado. E quando Deus fala, não tem volta. Mas o adversário não desiste fácil. Ele sabe que quando um filho de Deus começa a voltar, ele tem que correr atrás. E foi o que aconteceu. Eu ainda sentia aquelas dores no corpo, as marcas do fogo selvagem ainda ardiam, mas agora eu tinha um fogo maior dentro de mim, o Espírito Santo. E ele não deixava eu descansar. Um dia depois do culto, um cooperador mais velho me chamou. Filho, você já foi batizado? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Não, irmão, ainda não. Ele olhou nos meus olhos e falou firme. Então você ainda não está salvo. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. E você precisa dessa salvação. Porque o adversário não vai parar de te perseguir. Ele sabe que se você entrar nessas águas, ele perde você de vez. Aquilo me abalou. Eu já tinha visto tanta coisa, já tinha sentido o poder de Deus na minha vida, mas ainda não tinha dado esse passo. E o irmão continuou. Você quer fazer barganha com Deus? Ah, Senhor, me cura primeiro, aí eu me batizo. Não é assim que funciona. A obediência vem antes da bênção. Moisés levantou a vara antes do mar vermelho se abrir. Você tem que entrar nessas águas pela fé, não pela vista. Eu saí dali tremendo. Não de medo, mas de convicção. Sabia que era verdade. O dia que mudei de lado. Chegou o dia do batismo. Eu estava nervoso, mas uma paz estranha me envolvia. Quando entrei na água, senti como se todo o peso daqueles anos de rebeldia, daquelas noites na praça, daquela doença, daquela escuridão, tudo estava sendo lavado. E então, quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo aconteceu. Eu não sei explicar direito, mas foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Minhas mãos começaram a tremer, minha língua se soltou, e eu comecei a falar outras línguas, como o Espírito Santo me concedia. Glória a Deus! Ouvi os irmãos gritando. Aleluia, mais um filho nasceu para o reino. E eu, que antes não conseguia nem dobrar os joelhos para orar, agora estava cheio do Espírito Santo, falando mistérios que só Deus entendia. Mas sabe o que foi mais forte naquele dia? Não foi o falar em línguas, não foi a emoção do momento. Foi uma voz no meu coração que disse, agora você é meu, e eu nunca mais vou te soltar. Aprovação depois da vitória. Mas o adversário não gosta de ver um filho de Deus de pé. E ele veio com tudo. Uma semana depois do batismo, as dores voltaram. Não era o fogo selvagem de antes, mas uma fraqueza no corpo, como se algo estivesse sugando minhas forças. Eu cheguei a pensar, será que Deus me abandonou? Mas então me lembrei das palavras do irmão. Depois do batismo, o inimigo vem com tudo, porque agora você é uma ameaça para ele. E foi aí que eu entendi, a batalha não tinha acabado, tinha só mudado de fase. Minha mãe, que já tinha visto tanta coisa, me chamou. Filho, não é hora de desanimar, é hora de resistir. Você já viu o que Deus fez na tua vida. Agora é hora de confiar que Ele vai terminar. E ela tinha razão. Todos os dias, eu ia para a igreja. Mesmo fraco, mesmo com dor, eu congregava. Porque eu tinha aprendido uma coisa, o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. E pouco a pouco, as dores foram passando. Não foi de um dia para o outro, não foi um milagre espetaculosos com trombetas e anjos.
Foi Deus no seu tempo, restaurando o que o inimigo tinha roubado. A família restaurada. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Minha irmã, que antes vivia no mundo, hoje está batizada e servindo a Deus. Meu pai, que era frio, hoje ora comigo. Minha mãe, que chorava em silêncio, hoje sorri com gratidão. E eu que um dia disse não vou mais na igreja, hoje não vivo sem ela. Deus não só me curou do fogo selvagem, Ele curou minha alma. Ele me deu uma família nova. Ele me deu um propósito. E sabe o que é mais lindo? Ele pode fazer o mesmo por você. Um recado para quem está lendo. Se você está afastado, se acha que já foi longe demais, se acha que Deus não te quer mais, minta para o pai da mentira e acredite na verdade de Deus. Ele está te chamando. Ele está te esperando. Ele tem um anzol da graça pronto para te fisgar e te trazer de volta. Não importa o que você fez. Não importa aonde você foi. Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. E se você deixar, Ele vai te levar mais longe do que você imagina. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme. A obra vai ser concluída. A visitação que mudou tudo. Foi numa sexta-feira à noite, depois de um culto de oração. Eu ainda sentia aquelas dores no corpo, as marcas do fogo selvagem, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era só a cura física, era como se Deus tivesse colocado uma chama nova no meu peito. Eu estava sentado no banco da igreja, olhando para o irmão que tinha me batizado. Ele se aproximou e disse: Irmão, Deus não te trouxe de volta só para você ficar aqui parado. Ele tem uma obra na tua vida. Naquele momento eu não entendi bem o que ele queria dizer, mas uma coisa eu sabia, não queria mais viver como antes. O primeiro sinal, a língua que não era minha. No domingo seguinte, durante o culto, quando o irmão começou a orar, senti um fogo no meu peito. Não era dor, era como se algo quente subisse pela minha garganta. De repente minha boca se abriu sozinha, e saíram palavras que eu nunca tinha ouvido. Era línguas. Não eram palavras bonitas, não eram palavras que eu podia controlar. Era Deus falando através de mim. E naquele momento eu soube, Ele tinha me selado. O irmão que estava ao meu lado colocou a mão no meu ombro e disse: Glória a Deus! Agora o inimigo não tem mais poder sobre você. Eu não conseguia parar de chorar. Não era tristeza, era alegria pura, como se um peso de anos tivesse saído das minhas costas. A provação que veio depois da vitória. Mas o adversário não desiste fácil. Uma semana depois, comecei a sentir uma fraqueza estranha. Não era o fogo selvagem de novo. Era como se meu corpo não aguentasse ficar em pé. Os médicos disseram que era estresse, que eu precisava descansar. Mas eu sabia que não era só isso. Uma noite, sonhei com um homem de preto parado na porta do meu quarto. Ele não falava, só olhava. Quando acordei, meu coração estava acelerado, e uma voz dentro de mim disse: Ele não pode te tocar. Você é de Deus agora. Fui direto para a igreja. Não tinha culto, mas eu precisava estar ali. Entrei no salão, ajoelhei e comecei a orar. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra. Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me limpou, me batizou no teu nome. Eu não vou voltar atrás. E sabe o que aconteceu? A fraqueza sumiu. Não foi instantâneo. Não foi como num filme. Mas dia após dia, eu fui ficando mais forte. Não só no corpo, na alma. O chamado para servir. Um mês depois, o irmão me chamou num canto e disse: Deus está te preparando para algo maior. Você precisa começar a cooperar. Eu quase caí para trás. Irmão, eu ainda sou novo na fé. Ele sorriu e falou: Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Comecei a ajudar nos cultos de jovens. Não era pregador, não era cantor. Eu só abria a porta, distribuía os hinos, orava com quem precisava. Mas sabe o que eu vi? Deus usava até isso. Um dia, um jovem chegou chorando, dizendo que não aguentava mais a vida que levava. Eu só fiz uma coisa, contei minha história. Eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus me fisgou. E Ele pode te fisgar também. Na semana seguinte, aquele jovem estava no batismo. A família que Deus reconstruiu. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus restaurou tudo. Minha irmã, que antes vivia nas festas, hoje canta nos cultos. Meu pai, que nunca falava de Deus, hoje ora em voz alta na sala. Minha mãe, que chorava sozinha, hoje sorri e diz: Deus é fiel. E eu que um dia odiava a igreja, hoje não vivo sem ela. Não sou pastor, não sou pregador. Sou só um peixe que foi fisgado pelo anzol da graça, e que agora quer ajudar a pescar outros. Um recado para quem está lendo. Se você está afastado, se acha que já foi longe demais, se acha que Deus não te quer mais, minta para o pai da mentira. Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar.
E se você deixar, ele vai te levar mais longe do que você imagina. Mas irmão, eu já tentei e não consegui. Deus não desiste de você. Mas eu fiz coisas horríveis. O sangue de Jesus limpa tudo. Mas eu não sinto nada. A fé não é sentimento. É decisão. A última palavra. Hoje, quando vejo algum jovem na praça, ouvindo aquelas músicas, rindo daqueles risos vazios, eu me lembro de mim. E eu oro. Senhor, fisga mais um. Puxa mais um para fora das trevas. Porque eu sei. Deus não desiste de ninguém. Ele me provou isso. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme. A obra vai ser concluída. Mas irmão, como eu sei que Deus não desiste de mim? Ah, meu amigo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu depois que eu voltei. Porque a história não acabou ali não. Deus não só me fisgou, Ele me transformou. A provação que veio depois da vitória. Depois que eu fui batizado, achei que tudo ia ser fácil. Agora sou salvo, agora sou forte, agora nada vai me abalar. Mas o adversário não desiste tão fácil assim. Um dia, uns 6 meses depois do meu batismo, eu comecei a sentir uma dor no estômago que não passava. No começo, achei que era só uma indigestão. Mas a dor foi aumentando, e em uma semana eu já não conseguia nem me levantar da cama. Minha mãe, que já tinha visto tanta coisa na vida, olhou para mim e disse: Filho, isso não é doença comum. Isso é ataque. E era. Os médicos não sabiam o que eu tinha. Fizeram exames, deram remédios, mas nada adiantava. Eu emagreci, fraquejei, e a dor era tão forte que eu só conseguia ficar deitado, encolhido, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Até que um irmão da igreja, um homem simples, mas cheio do espírito, veio me visitar. Ele não falou muito. Só colocou a mão na minha cabeça e orou. Senhor, se esse irmão está passando por isso, é porque o Senhor tem um propósito. Dá força a ele, porque a obra não pode parar. Naquela noite eu sonhei com uma serpente enrolada no meu estômago, apertando, sufocando. E de repente uma mão, não vi de quem, segurou aquela serpente pela cabeça e a arrancou de mim. Eu acordei suando, mas a dor tinha diminuído. No dia seguinte, o médico me ligou. Seus exames deram negativo para tudo. Não tem nada. É como se você nunca tivesse tido nada. Mas eu sabia. Deus tinha me mostrado. O inimigo atacou, mas eu sou mais forte. A vitória que veio na obediência. Depois disso, eu pensei, Deus me curou, agora posso descansar. Mas o Espírito Santo não me deixou parar. Um dia, no culto, o cooperador falou: Deus está chamando alguém aqui para servir. Não é para ser só espectador, é para ser guerreiro. Eu senti algo dentro de mim dizer: é você. Mas eu resisti. Senhor, eu sou novo na fé, não sei falar, não sei nada. Até que uma noite em oração, Deus me mostrou uma visão. Um campo cheio de gente e eu no meio com uma rede na mão, pescando. Não era uma pesca qualquer. Era como se eu estivesse puxando pessoas das trevas. No outro domingo eu fui até o cooperador e falei: Irmão, eu quero servir. Não sei fazer nada, mas se Deus quiser, eu aprendo. Hoje, graças a Deus, eu sou cooperador dos jovens. Não sou o melhor, não sou o mais sábio, mas eu estou ali, fisgando peixes como Deus fisgou Igo. E sabe o que é mais lindo? Os mesmos jovens que eu via na praça, rindo daqueles risos vazios, hoje estão na igreja. Um deles, o Rafael, era um dos que mais me chamavam para as festas. Um dia, ele me viu pregando na rua e veio falar comigo. Cara, o que aconteceu com você? Você mudou. Eu só sorri e falei: Deus me fisgou. E Ele quer te fisgar também. Hoje o Rafael é batizado. E não é só ele. Deus está usando minha história para trazer outros de volta. A família que Deus restaurou. Minha mãe que chorava sozinha no quarto, hoje é uma coluna na igreja. Ela ora pelas famílias, ela visita os doentes, ela é a primeira a chegar e a última a sair. Meu pai, que nunca falava de Deus, hoje ora em voz alta na sala. Um dia, eu o ouvi dizendo: Senhor, obrigado por não ter desistido do meu filho. E não desista de mim também. Minha irmã, que achava que a igreja era coisa de velho, hoje canta nos cultos e leva as amigas para ouvir a palavra. E eu que um dia odiei a igreja, hoje não vivo sem ela. Não sou pastor. Não sou pregador. Sou só um peixe que foi fisgado pelo anzol da graça, e que agora quer ajudar a pescar outros. Uma palavra para quem está com medo de voltar. Se você está afastado, se acha que já foi longe demais, se acha que Deus não te quer mais, minta para o pai da mentira. Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. Mas irmão, eu já tentei e não consegui. Deus não desiste de você. Mas eu fiz coisas horríveis. O sangue de Jesus limpa tudo. Mas eu não sinto nada. A fé não é sentimento. É decisão. Mas e se eu cair de novo? Deus é quem te segura.
não você. O milagre que acontece quando a gente fica firme. Hoje, quando eu vejo algum jovem na praça, ouvindo aquelas músicas, rindo daqueles risos vazios, eu me lembro de mim. E eu oro. Senhor, fisga mais um. Puxa mais um para fora das trevas. Porque eu sei. Deus não desiste de ninguém. Ele me provou isso. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você. A última palavra, porque essa história não acaba aqui. Se você está lendo isso e sente que Deus está te chamando de volta, não espere mais. Não é sobre você ser perfeito. É sobre você ser dele. E quando você decidir ficar firme, você vai ver. As correntes vão se quebrar. As doenças vão passar. A família vai se restaurar. E você vai ser usado para fisgar outros. Porque a obra que Deus começa, ele termina. Fique firme. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor.